Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Franco e nós vamos trabalhar hoje com uma parte muito interessante da nossa parte de matemática. Dentro de todo o seu ensino fundamental, do seu ensino médio, você estudou com certeza vários conjuntos numéricos, mas nós nos adentramos a um novo conjunto numérico que aparece logo depois dos nossos números reais. Hoje nós vamos trabalhar com os nossos números complexos, então vem comigo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esses carinhas. Hoje na aula vamos trabalhar então com esse conjunto que ele veio para solucionar diversos problemas. Dos problemas que nós vamos analisar e também das suas características, nós vamos começar principalmente com as nossas propriedades. Então, vamos analisar primeiro, né? O que é o número complexo, qual é a sua forma algébrica, como que ele se representa, a unidade imaginária, quem é a unidade imaginária, o que é um número imaginário puro, ou então um número complexo, né? As operações na forma algébrica. E, bem, nós vamos fazer a igualdade de números complexos, a adição e subtração de complexos, vamos efetuar a multiplicação entre complexos e a nossa divisão entre complexos. Dentro da divisão, nós temos uma característica interessante dos complexos. Assim como os nossos números irracionais, o denominador tem uma característica que não pode ocorrer nele. E por causa disso, nós temos uma efetiva multiplicação por um conjugado complexo. Então vamos ter que entender quem é esse conjugado, as nossas propriedades do conjugado, né? Porque algumas coisinhas acontecem quando a gente vai efetuar alguma operação no conjugado, a nossa divisão finalmente entre os respectivos complexos e as potências do i. Eu vou tentar fazer de uma forma que fique mais simples para você memorizar, em vez de ficar 1 menos i, nada disso, né? Então a gente tenta agora analisar o que acontece passo a passo. Mas primeiro vamos conhecer esses carinhas, né? O que são os nossos respectivos números complexos, né? Bem, os números complexos, eles vieram do conjunto numérico que nós temos, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para poder escrever para você. Dentro dos números conjuntos que nós estudamos, nós primeiro trabalhamos com o conjunto dos números, dos conjuntos dos números naturais. Vamos lá? Nosso conjunto dos números naturais, que eram aqueles contáveis, né? A gente conseguia efetuar as contas dele, né? Logo depois nós trabalhamos com os nossos números inteiros, em que nós tivemos aí o advento, né, dos números negativos. Logo depois nós trabalhamos um pouco com os nossos números racionais. Sabemos que existe, né, um conjunto que não pertence aos racionais, que aí a gente chama ele de conjunto dos irracionais, ficou parecendo dois ali, né? Logo depois, nós trabalhamos com um conjunto gigantesco, né, em que a gente chamou ele de conjunto dos números reais, que unia os racionais com os irracionais. E, finalmente, agora nós vamos trabalhar agora com um conjunto em que ele une todos esses outros conjuntos. Bem, se chama número complexo não porque por causa da complexidade dele, que ele é complicado, nada do gênero. É um complexo porque ele agrupa conjuntos, né? Pense bem, o complexo hospitalar ele agrupa vários hospitais. Um complexo policial ele agrupa várias delegacias de polícia. Então, o complexo ele tem várias características de que agrupam elementos de mesmas características. Então, o número que nós vamos chamar de números complexos é porque ele agrupa todos esses caras com a adição dele. Então, nos nossos números complexos que a gente tem, ele veio com uma formazinha um pouco diferente para a gente. Por quê? Assim como os nossos números reais, que nós temos uma parte racional e uma parte irracional, por exemplo, esse número, os números complexos vêm também com um pedacinho. Nós temos um pedaço, a gente vai representar o número complexo como um número chamado z. E a partir dele, faltaram as letras no alfabeto, chegamos na última, né, que é o número complexo. Então, com o nosso número z, a gente vai representar uma parte que a gente chama de parte real, que é a parte que nós conseguimos, né, descrever dentro dos números reais, né? Real, e uma partezinha que a gente vai chamar de parte complexa, que é a parte que realmente remete aos números complexos, né? Então, essa é a nossa parte complexa. Complexa ou imaginária. Mas o que quer dizer imaginário, né, Franco? Vamos lá, imaginária. A ideia do imaginário veio exatamente por causa do contrário ao número real, né? Bem, algo que é real é físico, né? Algo que é só imaginativo é imaginário. Então, essa brincadeira aí, assim com as palavras, veio dos números reais e os números imaginários, os números complexos, né? Complexo de números. Para a gente, nós sabemos que o nosso i ele equivale, por exemplo, à raiz quadrada de menos 1. Nós sabemos que isso daqui ó, não pertence aos números reais. Logo, uma solução de que a gente tem uma raiz quadrada de um número negativo, se ele não preenche os números reais, quer dizer que ele vai preencher os nossos números complexos. E a partir dos números complexos, nós vamos conseguir analisar alguns fatores que a gente não desenvolvia antes.
Por exemplo, você lembra quando você resolvia a sua fórmula de Bhaskara e você encontrava o seu discriminante, o seu delta lá negativo? Aí você falava, não possui solução real. Perfeito. É exatamente para esses tipos de problema agora em que nós vamos encontrar respectivas raízes, mas nossas raízes não são reais, nossas raízes vão ser complexas. Aqui a gente encontra a solução para esses carinhas. Então, quando a gente analisa que na nossa forma, né, o nosso número complexo, que o nosso z, ele é um x mais yi, ou seja, uma parte real x e uma parte imaginária que a gente vai chamar de y. Essa parte é que vai representar os nossos números complexos. O indicador do número complexo é um izinho. É só você pensar, poxa, que parte que está imaginária? Sempre quem acompanha o i. Então, os números complexos vieram para solucionar os problemas que nós tínhamos, por exemplo, com as funções quadráticas, né? Com potências quadradas ou pares em geral. Nós não tínhamos soluções reais para eles, então nós criamos um conjunto para criarmos solução para eles. Então, ó, nos complexos nós temos algumas propriedades interessantes. Isso quer dizer o seguinte, ó, quando eu tenho dois números complexos, a mais bi, e ele sendo igual a c mais di, isso quer dizer que a parte real é igual à parte real e a parte complexa tem que ser igual à parte complexa. Como assim, né, Franco? O que isso vai aparecer para a gente? Então, ó, um exemplo que eu posso passar para você é o seguinte, ó, se nós tivéssemos que 2 mais 3i, isso é igual a x mais yi, eu posso garantir para você que a nossa parte real x, vamos lá, não acompanha o nosso parte complexa, né? Então, o nosso x igual a 2 e o y, por sua vez, ele tem que ser igual a 3. Quer dizer, então, que nós temos, ó, nosso x igual a 2, y igual a 3. Isso é uma igualdade de complexos. Para que a gente possa ter, então, essa igualdade, os números eles têm que ser iguais. Né? Parece bobo falar isso, redundante, mas é importante a gente falar. Você consegue descobrir quais são as parciais e complexas só igualando eles. Né? Isso serve para equaçãozinha, sistema, coisas desse gênero. Né? Bem, a nossa adição de complexos. A adição de complexos funciona de uma forma bem simples. Parte real com parte real, parte complexa com parte complexa. Como que isso quer dizer? Né? Eu tentei explicar aqui, né, dizendo, né? A adição, né, de A mais BI mais C mais DI é igual a mais C e depois B mais DI. Isso é, a soma de dois números complexos é um complexo cuja parte real é a soma das partes reais das parcelas e cuja parte imaginária é a soma partes imaginárias das parcelas. Então você lembra, né? Parcela, parcela, soma, né? Você lembra? Fator, fator, produto, parcela, parcela, soma. Então, respectivos resultados que nós temos de cada uma das operações. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 mais 3i e eu quero adicionar com 5 mais 7i. Vamos ver o que acontece? Aqui nós sabemos que o 2 pertence à nossa parte real do primeiro número complexo e o 5 ele pertence à parte real do nosso segundo número complexo. Nós temos o 3i pertence à parte imaginária do primeiro número complexo e o nosso 7i pertence à nossa segunda, né, a parte complexa do segundo número. Né? Então isso vai gerar o seguinte, ó, o que nós fazemos é um agrupamento. Vamos fazer o 2 mais 5 como parte real. Esses carinhas eles pertencem aos reais. Aí nós vamos fazer, então, ó, da parte complexa teremos, vou colocar em evidência, tá bom? O i, teremos 3 mais 7, todos eles têm o i em evidência, então esses carinhas eles pertencem aos complexos, tá bom? Esses aqui ó, são a parte imaginária, desculpa, né? Todo número pertence aos complexos, porque ele possui parte imaginária. Mas então aqui, ó, por exemplo, é a nossa parte imaginária. Perfeito. O que vai gerar para a gente simplesmente é 2 mais 5 são 7. E finalmente 3 mais 10 ou 3 mais 7 são 10 e esse é o resultado. Basicamente o que a gente está fazendo, agrupando parte real com real e complexo com complexo. Isso daí você já fazia, por exemplo, quando você trabalhava com números irracionais. 2 mais a raiz de 2 e 3 mais a 2 raiz de 2. Você agrupava parte que era inteira com inteira, ou racional com racional, e irracional com irracional. É o mesmo processo que a gente tem. Quando a gente tem dois conjuntos numéricos muito diferentes, a gente faz agrupamento entre eles, né, de forma separada. Tudo bem? Vamos lá, na nossa multiplicação. Aqui é onde as coisinhas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Vamos lá. Quando a gente tem, então, uma multiplicação de complexos, nós vamos aplicar a distributividade entre eles. Isso é, nós vamos aplicar o produto, só que temos uma característica. Por causa que o nosso i ao quadrado equivale a menos 1, então quer dizer que a propriedade ela se desencadeia, né? Eu coloquei aqui como se desencadeia a propriedade como forma geral, mas eu vou tentar facilitar um pouco a sua vida. Vamos lá, fica mais fácil na hora de executar do que na hora de teorizar. E se a gente tivesse, por exemplo, ó, vamos representar o número z1
como sendo 2 mais 3i, e vamos representar o nosso número Z2 como sendo 1. Vou colocar um número negativo aqui só para dificultar um pouco o nosso processo. Menos 2i. Perfeito. Quando nós queremos, então, a multiplicação de Z1 vezes o nosso Z2, então o que vai gerar para a gente nós teremos aqui, né? Deixa eu só tirar esse mousezinho aqui para não atrapalhar muita gente. Nós teremos aqui, então, o nosso 2 mais 3i, que é o nosso primeiro número, multiplicado por 1 menos 2i. Aí o que nós vamos fazer é aplicar distributividade. Você lembra da propriedade distributiva? Rapaz, tem que lembrar, isso aí é igual coração de mãe. Tem muito amor, cabe todo mundo, mas tem que estar lá sendo regadinho, né? Bonitinho. Vamos lá, aplicando distributividade termo a termo aqui, né? Que eu coloquei de verde. Teremos então 2 vezes 1, são 2. 2 vezes menos 2i são menos 4i. 3i vezes 1 vai gerar para a gente mais 3i. E agora aqui é que a gente tem que tomar cuidado. Porque olha só, quando a gente vai efetuar 3i vezes menos 2, vai gerar para a gente menos 6. Só que agora nós temos, i vezes i é a mesma coisa que i ao quadrado, certo? Porque nós estamos multiplicando i com i. Só que, por definição, nós sabemos que o nosso i ao quadrado ele equivale a menos 1. Porque a gente sabe também, né, que o nosso i ele nada mais é do que a raiz quadrada de menos 1. Então, ao contrário, né, quando a gente vai fazer a operação inversa, nós sabemos que i ao quadrado tem que ser menos 1. Aqui a dica que eu tenho para você sempre descreva ele nessa formazinha de potência, para depois efetuar os sinais. Porque olha só, teremos então aqui 2 menos 4i mais 3i, bem, simples para a gente, né? Menos i. Aí agora, menos 6i ao quadrado. Olha só o que vai gerar para a gente. Nós sabemos que esse i ao quadrado ele equivale a menos 1. Então, nós temos menos 6 vezes menos 1 vai gerar para a gente mais 6. Teremos 2 menos i mais 6. Olha só, agora nós temos de novo. Olha que interessante. Se nós multiplicamos duas partes imaginárias entre si, quer dizer que vai se transformar numa parte real. Olha que legal. Teremos então aqui, né, 2 mais 6, quer dizer que nós temos 8 menos i. Olha só, resultado da nossa operação, né? É só colocar aqui as respectivas igualdades para a gente. Prontinho, resultado da nossa operação, 8 menos i. Perfeito? Tudo bem? Viu que o processo não é muito complicado, né? Eu até tentei colocar um número negativo para tentar enganar a gente aqui, mas o negócio não fica muito complicado, não. O que eu gostaria que você prestasse atenção, né? Olha só, sempre tente colocar alguém representado aqui, porque a gente erra exatamente nessa troca de sinal e não pode errar essa bobeirinha, né? O i ao quadrado ele é menos 1, então nós vamos ter uma sequência de troca de sinais eventualmente, então não fica tão interessante, tudo bem? Vamos lá. Então, nos números complexos existe um outro tipo de característica. A gente chama de conjugado ele. O que é o conjugado? Você lembra bem quando você trabalhou com os números irracionais. Os números irracionais, por exemplo, né? Nos números reais, por exemplo, você tem 1 mais a raiz de 2. Só que quando ela estava em um denominador, você tinha que multiplicar em cima e embaixo por um outro número. Né? Por exemplo, você multiplicava em cima e embaixo por 1 menos a raiz de 2. Aí o seu professor deve ter falado, esse é o conjugado que a gente tem desse número irracional aqui. Só que para a gente que estamos trabalhando com os complexos, a gente fala sobre o nosso conjugado complexo. O que quer dizer o nosso conjugado e como que a gente representa ele? O conjugado de um número complexo que a gente tem, x mais y, ele é o nosso z barra, a gente chama, né? Z barra, z tracinho, né? Ele que é o nosso x menos y. Isso é, o que isso quer dizer? Quando a gente tem o nosso número complexo, né? Aqui, nosso z, que ele é x mais y, o nosso conjugado dele implica de que o que acontece com essa barrinha? Nós vamos trocar o sinal. Opa, ficou feio aqui, né? Vamos melhorar. Nós vamos trocar o sinal da nossa parte imaginária. É simples assim. Então, vou aqui construir 4 exemplozinhos aqui para você. Vamos lá. Antes da gente chegar nessa propriedadezinha. Calma. Vamos lá. Nós temos o número aqui, 2 mais 5i. O conjugado dele é 2 menos 5i, porque a gente troca o sinal da parte imaginária, somente. Aí nós temos o nosso número 3 menos 4i. O nosso número, então, o conjugado de 3 menos 4i será 3 mais 4i. A gente não troca o sinal da parte real. A parte real sempre se mantém. O que nós vamos trocar é a parte imaginária. Aí teremos então aqui nosso z barra, né? Nosso conjugado de menos 1 menos 3. Nós teremos menos 1
mais 3i. E finalmente nós temos, ó, de menos 7 mais 2i, nós vamos ter nosso menos 7. E aqui nós vamos somar, vamos subtrair menos 2i. Perceba que nesse pedaço, né, dentro dos nossos respectivos conjugados, a gente está trocando o sinal somente da nossa parte imaginária. São esses carinhas bem aqui. Isso que é fazer o conjugado, é trocar simplesmente o sinal da parte imaginária. Tudo bem? Tranquilo? Para isso, nós temos algumas propriedades do conjugado que é interessante a gente falar. Então vamos lá. Quando eu vou somar o meu número complexo com o meu respectivo conjugado, isso é sempre duas vezes a parte real desse número. Mas por quê, Franco? Vamos lá, vamos pensar. Olha só um exemplozinho aqui. Ó. Vamos pegar esse número, 2 mais 5i. 2 mais 5i. Ele vai ser o nosso z, né? Deixa eu escrever aqui que ele vai ser o nosso z. Vem aqui, nosso z, ele será 2 mais 5i. O nosso conjugado, então, dele, o conjugado será 2 menos 5i. Olha só o que acontece quando nós somarmos esses dois carinhos. Olha só no que implica. Bem, 2 mais 2 gera para a gente 4. 5i menos 5i gera 0. Olha só. Então, quer dizer que nós estamos duplicando a parte real do nosso número original. Então, não precisa você fazer o cálculo inteiro. Basta você simplesmente representar esse cara. Só que o que acontece agora quando nós temos, ó, de novo, agora vamos fazer, em vez de somar, nós vamos subtrair. Vamos subtrair cada um deles. Olha só, estamos subtraindo. 2 menos 2 vai implicar para a gente. Ó, 2 menos 2 gera 0. Aí aqui, mais 5i menos menos 5i. Aí que está, né? Nós estamos subtraindo do nosso conjugado. Se a gente está subtraindo do conjugado, menos com menos vai gerar mais 10i. Olha só, estamos dobrando a nossa parte imaginária. E a gente vai multiplicar isso daqui por i. Beleza, perfeito. Ó, exatamente, ó, o dobro da nossa parte imaginária. O que acontece se o nosso conjugado ele é igual ao nosso número, né, do complexo? Ou seja, o que acontece? Vamos tentar aqui. Ó. Será que é possível com que o nosso número complexo z seja igual ao nosso z barra? Quando isso aqui acontece? Vamos pensar. Digamos que a gente tenha o nosso número complexo z aqui. Nosso número complexo ele é o número 2 mais 3i. Vamos imaginar, será que é possível que o conjugado dele seja igual ao próprio número? Bem, nós sabemos que o conjugado aqui ó, não pode acontecer. Então vamos pensar se valor numérico não vale, quer dizer então que vamos testar uma generalização. Vamos colocar aqui que nosso A mais BI. Nosso A mais BI, ele tem que ser igual ao nosso A menos BI. Será que isso é verdade? Porque seria o conjugado, né? Bem, nós sabemos aqui que a gente consegue cancelar, quer dizer que o nosso BI tem que ser igual a menos BI. Bem, a gente vai dividir por I aqui, né? Podemos simplificar também esses caras, quer dizer que o nosso B tem que ser igual a menos B. Poxa, mas que número é igual a exatamente o oposto dele? Só existe uma única possibilidade, nosso B ser igual a zero. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, dentro do nosso número complexo, o nosso número z, em que nós temos uma parte real e uma parte imaginária, se nós temos que a nossa parte real existe, mas a nossa parte imaginária ela é zero, 0i, isso quer dizer que nós temos o nosso número real, simplesmente. Mas e se o contrário acontecesse? E se, dentro do número complexo, nós tivéssemos simplesmente um BI, nós não tivéssemos parte real? Aí a gente chama esse cara de imaginário. Imaginário. Vem aqui, ó, atrás de mim. Deixa eu me colocar ali para cima. Pronto. A gente chama ele de imaginário puro. Por que imaginário puro? Ele não possui parte real. Então, olha só que interessante. A gente consegue analisar o que acontece com o respectivo conjugado. Então, vamos lá. Aí agora a nossa divisão de complexos. Como que acontece uma divisão de complexos? Na divisão de complexos, a gente utiliza os conjugados. Por que a gente utiliza os conjugados? Vamos lá. Como que a gente fazia isso daqui? Ó? 1 mais a raiz de 2. 1 sobre 1 mais a raiz de 2. A gente não multiplica em cima e baixo pelo conjugado do nosso número irracional para poder cancelar? Isso por causa de uma certa propriedade que temos, né, que é o produto da soma pela diferença, que a gente consegue cancelar essas raízes que estão nesse cara. Então a mesma coisa vai acontecer, só que tem uma regrinha aqui. Ó.
Quando nós temos uma divisão de complexos, para eliminar então essa característica que temos da divisão não poder ter, não existe divisão euclidiana por números diferentes dos naturais. O resto tudo que a gente faz é uma alteração sobre o número. Então sempre no denominador tem que ter um número natural ali. Qualquer tipo de alteração de sinal, tudo, a gente vai representar, fazer a operação de divisão, né, de frações, manter primeiro multiplicando na segunda, racionalização, troca de sinal do denominador com o numerador, então, mas no denominador sempre número natural. Então nós temos, senão, uma fração não é irredutível ali assim para a gente, né? Então, ó, o que que acontece? Nós temos aí dois números complexos, ó. A gente vai analisar sempre o que está acontecendo com o nosso denominador. E nós vamos multiplicar tanto no numerador quanto no denominador sempre pelo conjugado do denominador. Perceba que esse carinha aqui, ó, é o nosso conjugado. Então, tá, efetivamente como que acontece, né? A parte teórica a gente sabe, beleza, é sempre o conjugado denominador? Sempre. Então, um exemplozinho, ó. Nós temos aqui o nosso 3 mais 2i dividido por 1 mais i. Bem, para a gente poder efetuar essa operação, nós vamos então multiplicar no numerador e no denominador pelo conjugado de quem está no denominador. No caso de quem está no denominador é 1 mais i. Logo, o nosso conjugado é 1 menos i. E aqui 1 menos i. Beleza, vamos lá. Vamos efetuar passo a passo. Eu vou te mostrar o porquê que isso aqui é interessante e o que gera para a gente, né? Terei 3 vezes 1 gera para a gente 3. 3 vezes menos i será menos 3i. Nós teremos 2i vezes 1 vai gerar para a gente mais 2i. E aqui, 2i com menos i vai gerar para a gente menos 2i ao quadrado. Lembra da dicasinha lá no início, né? Deixa esse carinha aí, daqui a pouco a gente troca o sinal. Evite fazer muitas tarefas enquanto você está desenvolvendo ainda uma habilidade, né? Quando você tenta fazer tudo de uma vez, às vezes não funciona tão bem. Aí vamos dividir esse jovenzinho aqui por 1 vezes 1 gera para a gente 1. 1 vezes menos i gera para a gente menos i. I vezes 1 gera para a gente mais i. Então, aí temos ó, mais i com menos i, teremos menos i ao quadrado. Olha lá o que vai aparecer para a gente. Bem interessante. Vamos lá, vamos agrupar agora. A gente já sabe que i ao quadrado equivale a menos 1. Menos 1 com 2 vai gerar para a gente mais 2. 2 mais 3 gera para a gente 5. Teremos menos 3i mais 2i gera para a gente menos i. Aí no nosso denominador, simplificamos aqui, ó. E agora o que acontece? Teremos menos i ao quadrado. I ao quadrado a gente sabe que é menos 1, esse carinha, só que negativo fica 1, né? Então 1 mais 1 gera para a gente 2. Olha só então. Se você quiser separar entre parte real e parte imaginária, mas Franco, pode ter parte imaginária fracionária? Pode, cara, sem problema nenhum. Contanto que você tenha isso daqui, ó, tudo separadinho, bonitinho. Tudo bem? Rolou então aqui assim, né? Você viu que não é algo muito complexo, muito elaborado pra gente não, né? Entendeu esse trocadilho? Terrível, né? Então, ó, não é nada muito elaborado pra gente. A gente consegue desenvolver... Esse carinha aqui tá menos, deixa eu apagar aqui, ficou parecendo um igual ali, né? Quando eu tava escrevendo. Opa, saiu todo mundo. Aqui, menos, né? Então, nós conseguimos agora reescrever, então, por uma divisão de números complexos. É bem simples o processo. A única coisa que eu gostaria que você observasse é sempre o denominador, tá? O conjugado do denominador. Aí, bem, quando nós temos, então, já as operações de multiplicação e divisão, nós temos que chegar nas potências, né? No nosso número complexo, as potências de i. A ideia em vez de você ficar memorizando, né, sempre falam para vocês, né, desculpa, aqui são os naturais, né, sempre fala que i elevado a zero equivale a 1, aí i elevado a 1 equivale a i, aí i elevado ao quadrado equivale a menos 1, e i elevado ao cubo equivale a menos i, né? Pronto, beleza. Aí esse ciclo é eterno, né? Todas as vezes acontece isso. Eu tenho uma sugestão um pouquinho melhor. É só para que a gente possa analisar. A ideia principal é, poxa, se eu tenho uma potência em que ela é múltipla de 4, com certeza o meu número complexo é 1. Se eu tenho múltiplo de 4 mais 1, por exemplo, 5, a gente tem que ele é i. Quando é múltiplo de 4 mais 2, menos 1. E múltiplo de 4 mais 3, nós temos o menos i. Então, por exemplo, né, vamos ver aqui o i elevado a, não sei, vamos pensar em 725. 725. Vamos lá. Como que a gente gera esse cara? Bem, é muito simples. Vamos fazer 725 e nós vamos dividir esse carinha ó, por 4. Vamos lá. Por 7 nós temos 1, resta 3.
Nós temos então aqui agora por 2, né? Bem, nós sabemos que por 8 aqui, né, pra gente, né, gera 32 também, né? E resta pra gente 0, desce o 5. Aí, finalmente, por 1, vai gerar para a gente, então, resto 1, né? Menos 4, resta 1. O que, que quer dizer esse 1? Olha só que interessante. Quer dizer que isso é 4 vezes 181 mais 1. Concorda que, então, vai ser o nosso 725? Vai ser 4 vezes 81 mais 1? Então, ele tem uma carinha parecida, que é o nosso 4n mais 1. Sobrou mais 1, então, com certeza, esse i elevado a 725 equivale a I. Olha lá que bonitinho. Então é um processo um pouco mais fácil. Lembra sempre das divisões por 4. Então, ó, se você for pensar nas potências, esse cara é mais 0, mais 1, mais 2, mais 3 e finalmente, ó, nosso 0 de novo. Então é 4n mais 0, 4n mais 1, 4n mais 2, 4n mais 3. O que nós estamos procurando é o resto dessa divisibilidade. E a partir daqui, tudo fica mais fácil para você. Vamos tentar mais um exemplozinho. Teremos aqui, ó, esse é o nosso primeiro exemplo, né? Vamos pensar num exemplozinho aqui um pouco talvez complicado, né? 333, né? Vamos lá, vamos fazer 333. Vamos ver o que, que vai dar isso aqui, né? Deixa eu só apagar aqui para dar espaço para a gente poder resolver aqui perto de mim. Vamos lá. Quando nós temos, então, o nosso número 333, vamos dividir ele por 4 de novo. Bem, 33, tá, o mais próximo é por 8, né? Que nós teremos aqui 32. Resta 1. Teremos, então, 13, né? Bem, que número multiplicado por 4 dá próximo de 13, mas não ultrapassa, né? Nós temos aqui por 3, que vai gerar para a gente 12. Resta 1. Olha lá de novo. Restou 1. Quem é o nosso carinha? I. Ah, Franco, mas aí fica fácil, né? Tenta um número aí um pouco maior, né? Claro, testo sim, não tem problema nenhum, né? Vamos lá. Vamos apagando aqui os nossos exemplozinhos para fazer outro. Vamos fazer um relativamente desafiador. Vamos lá, vamos pegar nosso I, aí 1986. Pronto, não sei, né? Não, não é a minha data de nascimento, eu sou um pouco mais novo do que isso aí, né? Vamos lá. Teremos aqui assim, ó, 1986, né? Vamos dividir esse carinha aqui por 4, né? Então vamos lá, né? Por 4 nós temos 16, resta para a gente 3 aqui, né? Aí teremos por 38. Bem, nós sabemos que por 9 são 36, resta 2 aqui para a gente, finalmente descemos o 6. E nós sabemos que por 6 vai gerar para a gente aqui, ó, 24. Resta 2 aqui para a gente. Olha lá, resta 2, maravilha. Resta 2 quer dizer então que nosso i elevado a 1986 tem que ser igual a menos 1. Olha lá que bonitinho. Pronto. Isso resolve todos os seus problemas de potência. O negócio é que você tem que relembrar algumas propriedades de potência para poder fazer essas operações de uma forma um pouco mais simples. Tudo bem? É bem tranquilinho essa parte. Fica muito mais tranquilo para você se você lembrar dessas linearidades que nós temos das potências de I, tá? Vou até sinalizar aqui, ó. Esses carinhas aqui. Ficou muito forte, ficou muito forte. Deixa eu apagar aqui. Ah, pronto, pronto. Essas linearidadezinhas aqui, ó, deixa eu colocar uma corzinha bonita, né? Vamos pegar aqui um azul, olha só. Esses caras aqui, eles fazem toda a diferença quando você for mexer com potências de I, pelo menos na nossa forma algébrica. Dentro da nossa respectiva forma algébrica, a gente consegue modelar isso daí de uma maneira muito mais tranquila. Tudo bem? E aí? Como foi? Muito traumatizante? Números complexos é mais fácil, só o número que é complexo, né? Na aula de hoje nós vimos, desculpa, na aula de hoje nós vimos principais propriedades que nós temos nos números complexos, né, quanto à sua respectiva forma algébrica. Nós vimos o que é a forma algébrica, como que a gente faz a operação com ele de adição, multiplicação, divisão, até a potência do i fica um pouco mais simples quando a gente lineariza. O número complexo, ele não é complexo assim como é o nome dele. Ele é muito mais simples do que a gente consegue representar. Então, desculpa de novo. Então, a gente consegue analisar ele como, da mesma forma como os números irracionais. É só você não pensar que é um conjunto numérico novo, tá bom? E nos encontramos na nossa próxima aula. Eu sou o Franco e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.